nosso devocional domingo, Dia dos Pais. Vamos pedir a Deus neste devocional por todos os pais vivos e falecidos, mas também por todos os nossos pedidos, orações, agradecimentos. Bendito seja Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. O pão da Eucaristia é mais que pura maçã, é feito de alegria, é dado a nós de graça. O vinho consagrado é mais do que bebida, é sangue derramado que dá sustento à vida. Jesus em qualquer parte é mais que forma e rito, é pão que se reparte no mundo injusto aflito. Permite que este trigo na terra amadureça, que a fome do mendigo enfim desapareça. Que o vinho nos anime a celebrar a vida, e a todos aproxime da terra prometida. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. O hino nos convida a um momento de pedido de perdão. Nós vamos colocar no coração de Deus, através da sua misericórdia, os nossos pedidos de perdão por nossas faltas, nossos pecados. Fazemos isto juntos, cantando. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes que omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei.
Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, me liberta minha alma para o amor. A oração da coleta. Concede-nos, Senhor, te rogamos, a graça de pensar e executar sempre o que é justo e bom, para que nós, que sem ti nada podemos, por ti nos tornemos capazes de viver conforme a tua vontade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Ainda estamos no capítulo 6 do Evangelho de João. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí nós refletimos domingo passado um pouco sobre isso, o pão da vida. A liturgia nos traz de novo essa reflexão, exatamente por ela ser tão importante, central na vida da nossa igreja, na vida do cristão. O que quer dizer isto? Eu sou o pão que desce do céu. A gente primeiro precisa pensar que é bem evidente que no tempo do evangelista João, também como os outros, Mateus, Marcos e Lucas, dos sinóticos,
é muito claro que os primeiros cristãos, eles criam que Jesus era o Filho de Deus e que ele se tornou Cristo e Senhor nosso na Páscoa. Porém, a partir do Evangelho de hoje, por conta daquela pergunta, quem é ele e coisa e tal, os adeptos da instituição, aqueles que não estavam acreditando, que estavam ali murmurando, e é interessante que podemos fazer um link com o Antigo Testamento, aquelas pessoas que foram libertas da escravidão e ficaram murmurando, querendo voltar para o Egito. Então, essas pessoas, adeptos da instituição, diante da declaração anterior de Jesus, apresentam eles como objeção à sua origem humana, que para eles é incompatível com sua qualidade divina. Vou tentar explicar melhor. Essa objeção que foi feita no Evangelho, quem é ele? Ele não é filho de Maria, do carpinteiro e de não sei o quê. Eles fazem uma objeção porque eles não conseguem entender a dimensão humana do próprio Deus, que se encarnou 100% homem, 100% pessoa humana e 100% divino. Portanto, para eles era incompatível com a qualidade divina, essa encarnação de Jesus. Pois conhecem, aí então, por que ficam murmurando? Porque eles conhecem a sua origem e não conseguem ver em Jesus a divindade, por causa dessa dissociação. Portanto, assim como os hebreus, como eu disse, murmuraram no deserto, querendo retornar ao Egito, terra da escravidão e da morte, esses representantes da instituição também murmuram. Quando eu falo instituição, é ali aquele poder constituído, os sacerdotes do templo e coisa e tal. Não admitem que Jesus venha de Deus, eles não admitem isso. Porque não conseguem admitir essa plenitude humana. Bom, por separar Deus do humano, essa cisão, eles, como disse, não conseguem entender e não aceitam. Nós não podemos também fazer a negação da humanidade de Jesus, porque não é negando essa humanidade, e também, por conseguinte, a nossa, que nós podemos alcançar a semelhança de Jesus. É exatamente ao contrário. É pela humanidade de Jesus, que essa humanidade de Jesus é que nos alcança, e pela sua divindade que ele acaba nos ressuscitando a cada um de nós, que ele nos dá a sua vida e que nos diviniza. Eu acho que vai ficar um pouco melhor a gente ouvindo essa música. Ela diz assim, humano demais. Em algum momento da música ela vai dizer assim, sou humano demais para compreender. Aqui está o equilíbrio. Não é só a divindade, porque se a gente pensar só na divindade, a gente sai do plano humano e terreno, mas a gente não fica só no plano humano, né? Porque aí a gente não vê a ação de Deus agindo nesse mundo que nos cerca. Então é esse equilíbrio de humanidade e divindade. A música ela vai agora nos trazer um pouco dessa ação e desse comportamento que nos dá a cada um de nós o exemplo de Deus, o pão da vida, atuando no meio de nós, como Ele se defronta e acolhe as pessoas, das quais a sociedade toda as quer muito longe. Vamos ouvir.
Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender e aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender e aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. É preciso, portanto, guardar, como eu disse, o equilíbrio entre as duas dimensões de Cristo, humana e divina. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vos der é a minha própria carne, dimensão humana, para que o mundo tenha a vida. A carne de Cristo
é, portanto, a sua humanidade em toda e com toda fragilidade também. Assim, comungar é, antes de tudo, participar da humanidade de Jesus para assumirmos nós também a nossa humanidade, compartilhando ela com os outros, a fim da gente ascender ao céu, à divindade. Mas um pouquinho de atenção. Comer o pão da vida não é só, ou não se reduz a comer a hóstia na celebração eucarística de cada domingo ou quando a gente faz em algum dia da semana. Então, o que é comungar? Comungar é se alimentar do Senhor. Aí sim, quando o alimento que a gente ingere nos traz todos os nutrientes e vai transformando o nosso corpo, nos dando vitaminas, nos dando proteína, energia, assim de Cristo a gente alimenta para transformar a gente, porque Ele quer também nos transformar e nos tornar melhores, e eu vou dizer que corresponsáveis pela vida como um todo. Portanto, comer esse pão da vida, nós nos tornamos alimento da esperança, da justiça para todos, para os outros. Termino falando de um francês, acho que jesuíta, chamado Teilhard de Chardin. Ele dizia que quando nós comungamos, nós recebemos o Cristo nas duas dimensões. Ele dizia assim, no corpo, então, a hóstia consagrada, se a gente for fazer um exame de sangue depois de tomar a hóstia, vai ter partículas de hóstia correndo no nosso corpo inteiro, porque ela entra pela boca, o processo de digestão, depois vai para o estômago, até chegar na corrente sanguínea. O que Teilhard de Chardin quer dizer? Que o Cristo, ele fica presente em todas as nossas células. Então, essa é uma dimensão humana do funcionamento do corpo, do processo de digestão. Mas nós também costumamos dizer que recebemos o Cristo aonde? No nosso coração, ou seja, na parte espiritual. Então, é essa dimensão junta, atravessando o nosso ser e todas as nossas ações. Termino dizendo uma canção. A canção diz assim: me surpreende, Senhor, achar-se tão pequeno em um humilde pão. Já pensaram nisso? Ele naquele pequeno pedaço de pão? Pois é, que a nossa boca, inclusive, acaba triturando. E poder sentir dentro da gente um amigo de verdade. A canção continua: me surpreende, Senhor, que sendo tu o maior, possas aí estar demonstrando o quanto humilde és, demonstrando como és capaz de amar. Portanto, exatamente a ceia do Senhor, quando ela foi instituída, Jesus mostrou primeiro o significado de tudo isso, da presença dele na gente, mas inicia com o quê? Com o lava-pés, um lavando os pés do outro. E a música termina: me alegra, Senhor, saber que sou chamado à tua celebração. Somos chamados, sentar à tua mesa e de coração selar um compromisso, um pacto de esperança. Para quê esse pacto de esperança? Para levar aos outros o pão da vida e alegrar o coração que está triste ou que triste está. Me surpreende, Senhor, achar-se tão pequeno em um humilde pão, que minha boca pode triturar e poder sentir dentro de mim um amigo de verdade. Me surpreende, Senhor, que sendo tu maior possas aí estar
então rezar por todas as nossas intenções, pedidos, agradecimentos, a oração que Jesus nos ensinou. Há 2 domingos a liturgia nos chama a refletir sobre o pão da vida, a presença de Jesus em nós, na comunidade, a sua dimensão humana, divina, e com tudo isso a gente coloca no altar as orações, pedidos, agradecimentos, com a oração que Ele mesmo ensinou a cada um de nós. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Peçamos então que Deus nos abençoe, essa bênção a todas as pessoas, amigos, parentes, aquelas pessoas que mais precisam, para todos os pais. O Senhor esteja ao teu lado, caminhando contigo, na tua frente dirigindo os teus passos, sonhos e projetos atrás de você te defendendo, dentro de você te iluminando e sobre você te abençoando. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no Pindre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele avagava e perguntava quem fizera estrepolia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar.